Olá, pessoal! Esse é o segundo vídeo da nossa trilha, e nele mostrarei a vocês como funciona o painel de horas, como emitir e entender relatórios, como importar e exportar arquivos AFD e AFDT. Essa etapa é de extrema importância para fazer o fechamento de folha do funcionário, e assim entender todos os documentos emitidos relacionados a isso aqui dentro do sistema. Começando então pelo painel de horas, para acessar a sua tela, basta virmos aqui no menu à esquerda, selecionar a sua opção, e a tela de painel de horas será aberta. O painel de horas ajuda você a entender a quantidade de tempo que o funcionário cumpriu a mais ou a menos que a jornada. Lembrando que os ajustes realizados na tela de tratamento refletem também diretamente aqui nessa tela. É recomendado sempre acessá-la antes de emitir um relatório final para o funcionário, pois aqui você consegue identificar se ainda há algum ajuste a se fazer e garantir com que as horas que estão aqui de fato correspondem à jornada cumprida pelo funcionário. Vemos que aqui nessa tela nós temos um filtro de busca. Nele, você pode selecionar a data inicial e final do período do qual você quer analisar. Também você pode selecionar o nome do funcionário, caso seja algum específico. Se você quiser analisar de todos os funcionários de uma vez só, você não precisa selecionar nenhum nome. Temos também aqui no canto atalhos, caso você queira visualizar um outro tipo de período sem selecionar necessariamente a data inicial e final. Por exemplo, aqui nós temos a opção este mês, que vai filtrar sempre o mês atual do qual você está. Abrindo as opções, nós temos também hoje, ontem, últimos 7 dias, últimos 15 dias, mês passado, e o personalizado é quando você faz alguma edição fora essas, aqui pela data inicial e final. E nessa tela temos também o nome dos funcionários que foram filtrados, e aqui nessa segunda parte de colunas, temos o campo de ausências. As ausências correspondem aos dias que os funcionários tinham jornada aplicada, porém essa jornada não foi cumprida. Lembrando que, para as empresas que utilizam parametrização de banco de horas, esse tipo de ausência será contabilizado como folga, pois essa ausência ela não é descontada de fato do funcionário, e sim debitada do seu saldo de banco de horas. Já para as empresas que utilizam a parametrização de horas extras e horas faltas, um dia de ausência é considerado de fato como falta e ele será contabilizado aqui nessa coluna falta. No próximo campo, nós temos as informações para as empresas que utilizam a parametrização de horas extras e horas faltas. Tudo que é realizado a menos que a jornada aparecerá aqui nessa coluna de horas faltas. Da mesma forma que tudo que é cumprido a mais do que é determinado pela jornada aparece na coluna de horas extras. Note que, para cada funcionário, nós temos uma aba fechada. E o valor que é apresentado aqui demonstra o total acumulado para o mês de cada caso, sendo horas extras e horas faltas. Para que você possa entender melhor como essas horas foram tiradas, você pode clicar aqui no íconezinho de mais antes do nome de cada funcionário. Assim, todos os dias que foram selecionados no filtro de busca serão demonstrados para você analisar. Descendo aqui a tela, nós temos os dias do qual foram computadas as horas extras para o funcionário e as horas faltas. Novamente, isso ajuda bastante a entender se há algum dia ainda necessitando de um ajuste antes de emitir o relatório, pois, caso ainda necessite, você pode voltar na tela de tratamento e realizar. Voltando ao topo da tela, nós temos agora os campos que correspondem à parametrização de banco de horas. Para esse tipo de contabilização de horas, nós temos 4 colunas. Nós temos a coluna que corresponde ao saldo de banco inicial, que se refere ao primeiro dia do filtro de busca que selecionamos. Veja que aqui no filtro de busca, o nosso primeiro dia selecionado é o dia 1/5. Então, para as empresas que utilizam essa contabilização, ele vai mostrar aqui o saldo que o funcionário tinha neste dia. A segunda coluna corresponde ao acúmulo de horas, folgas e compensação. O acúmulo corresponde à somatória das horas positivas e negativas realizadas dentro do período filtrado. Então, tudo que foi contabilizado entre dia 1/5 e dia 17/5 será resumido aqui nessa segunda coluna. A terceira coluna é a coluna de lançamentos manuais de pagamentos ou deduções, ou seja, caso o gestor queira fazer um abatimento do saldo de horas do funcionário, esse lançamento aparecerá nessa penúltima coluna.
E a última coluna corresponde ao banco de horas no final, ou seja, o banco de horas do funcionário correspondente ao último dia que foi filtrado. A coluna de banco de horas final, ela também nada mais é do que a somatória do saldo que o funcionário tem na coluna de banco de horas inicial com o saldo que o funcionário tem na coluna de acúmulo de horas, folgas e compensação. Como foi mencionado anteriormente, para a contabilização de horas extras e horas faltas, caso seja necessário analisar o que foi computado dia a dia aqui para a parte de acúmulo de horas, basta clicarmos no ícone de mais antes do nome do funcionário. Assim, todos os dias filtrados serão abertos. Para as empresas que utilizam a contabilização de banco de horas, também é possível realizar ajustes manuais. Como mencionado agora há pouco, nós podemos realizar lançamentos manuais de pagamentos ou deduções. Então, dentro do período filtrado, você vai escolher o dia correto a se fazer esse lançamento. Selecionando o dia correto, você vai clicar no campo da coluna. Note que ao clicarmos para digitar as horas correspondentes, já temos previamente digitado um ícone de menos, então caso o abatimento que deva ser feito for positivo, lembre-se de eliminar, mas caso seja negativo, podemos manter. Em meu exemplo, como eu quero zerar as 10 horas e 2 minutos que constam no final do período filtrado, eu vou precisar usar esse sinal de negativo. Então eu posso mantê-lo e digitar o valor correspondente. Assim como todo ajuste feito dentro da plataforma, será aberto um campo para inserir a justificativa, ou seja, a razão do ajuste. E aqui podemos inserir pagamento de horas, né? Vemos que o funcionário tinha 10 horas positivas, esse valor será pago, eu vou tirar 10 horas do saldo de banco, para que no dia seguinte o funcionário comece com o valor de banco de horas zerado. Clicando em confirmar, o lançamento é realizado, já notamos que no final do dia no qual eu lancei, o saldo aparece zerado e assim ele começará o dia posterior. Além do lançamento manual de pagamentos ou deduções, nós também podemos alterar o saldo inicial de um dia. Voltando lá em cima, lembramos que a coluna de saldo inicial do dia é a primeira coluna de banco de horas, e depois que abrimos a aba do funcionário, nós podemos fazer essa alteração em qualquer um dos dias. Para fazermos a mudança do valor de saldo inicial do funcionário, basta com que passamos o mouse novamente por cima, da mesma forma que fizemos com o campo de lançamentos manuais de pagamentos ou deduções, e podemos colocar o saldo que seja ideal para fazer esse ajuste. Aqui no exemplo, eu preciso que o funcionário, nesse dia, comece com um saldo de 5 horas positivas. Novamente aparece um campo a colocar a razão do ajuste, selecionando o motivo correspondente, clicamos aqui em confirmar e esse saldo passará a ser contabilizado a partir do lançamento realizado. Com todas as checagens sendo feitas e os ajustes sendo realizados, chegou a hora de emitirmos um relatório. Para emitirmos um relatório, vamos aqui na aba de relatórios no menu. Veja que nele também temos um filtro de busca para podermos selecionar o período do qual queremos fazer a emissão. Esse período não precisa ser necessariamente um mês. Caso você queira fazer a emissão de um relatório para poder mostrar alguma informação ao funcionário ou alguma justificativa para a empresa, você pode selecionar um mês, um ano, uma semana ou também um dia, aqui pelo filtro de busca. A princípio, já temos selecionado o modelo de espelho em PDF. Nós também temos outros modelos como CSV, AFD novo e antigo, AFDT e AEJ. Temos também os modelos em espelho Excel, que estão disponíveis a partir do nosso plano Plus. Se selecionarmos um período para emissão de relatórios, do qual ainda necessite de algum tratamento, será notificado aqui para vocês. Essa notificação não impede de emitirem um relatório, é só uma sugestão de tratamento antes de emitir esse documento na plataforma. Selecionando o período correspondente e o modelo de arquivos que precisamos, basta clicarmos aqui em gerar relatório.
Veja que aparece essa notificação do qual o relatório está sendo gerado e é pedido para recarregarmos a página para verificar a emissão do relatório. Ao recarregarmos a página, nós vemos aqui que o relatório ele já foi emitido, está com seu status processado e, como foi dito na mensagem anterior, após ser emitido, ele é encaminhado para o e-mail do gestor que está realizando a emissão. O relatório também pode ser baixado diretamente aqui da plataforma. Aqui na última coluna, na coluna de ações, o primeiro ícone corresponde ao ícone de realizar o download desse arquivo. Ao clicarmos nele, os relatórios emitidos eles já serão baixados para a sua máquina. Caso a sua empresa conte com algum contador do qual faça a verificação desses relatórios, aqui pela plataforma também temos uma funcionalidade do qual é possível compartilhá-los de forma mais eficaz com ele. No último ícone da coluna de ações, ao clicarmos nele, temos a opção de compartilhar com o contador. Será aberto este campo para o preenchimento das informações e ao preenchê-las e clicar aqui embaixo em compartilhar, o contador também receberá um convite, assim como é feito para o cadastro de funcionário. Após fazer o aceite do convite e configurar a sua senha, ele terá acesso a um painel, do qual poderá visualizar todos os relatórios compartilhados por vocês. Lembrando que o contador só terá acesso aos relatórios compartilhados por vocês. Aqui temos um exemplo de um espelho de ponto depois que ele é emitido. No canto superior esquerdo da tela, nós temos as informações do período do qual ele foi emitido e do dia de emissão, as informações da empresa e do funcionário. Temos também as informações extras de qual parametrização está aplicada para o funcionário, a tolerância que está configurada para a empresa com base na CLT e o período do qual é contabilizado o adicional noturno. Aqui no canto superior direito do relatório, nós temos os quadrantes que correspondem às horas movimentadas pelo funcionário dentro desse período. Na primeira linha, nós temos a quantidade de dias trabalhados e o total de horas trabalhadas correspondente a esses dias. No segundo quadrante, nós temos as informações reais de banco de horas. As informações que aparecem aqui são as mesmas que correspondem às colunas do painel de horas. Então, temos a linha que se refere ao banco de horas inicial, horas acumuladas e devidas, lançamentos manuais de pagamentos ou deduções e o saldo de banco de horas final do período. Logo aqui abaixo, a primeira coluna são os dias que foram filtrados para a emissão do relatório. Logo em seguida, nós temos os campos da jornada que está aplicada para o funcionário no período do qual o relatório foi emitido. Aqui é mostrado as configurações da jornada, tendo para esse funcionário o horário de entrada às 8 horas e de saída às 17 horas, e o intervalo flexível aplicado para ele de 1 hora por dia. Nessa segunda parte, nós temos os pontos registrados no sistema. Ou seja, todas as informações desses campos correspondem aos pontos batidos pelo funcionário e que ainda não tem nenhum tratamento, nenhuma alteração realizada pelo gestor. Caso em algum desses pontos o funcionário tenha inserido algum tipo de comentário, esse comentário aparecerá no próximo campo, comentário nos pontos. Em seguida, nós temos o espelho. O espelho corresponde a como ficou a configuração do dia após algum tipo de tratamento que o gestor possa ter realizado. Quando um tratamento é realizado, todas as justificativas que são inseridas, elas aparecem logo no campo seguinte, do qual facilita também enxergarmos quais foram os dias que tiveram alterações do gestor. Por exemplo, aqui no dia 7, nós temos a justificativa de ajuste. Ela não corresponde necessariamente a um ajuste realizado em um ponto batido pelo funcionário, mas lembrem-se que foi o motivo do qual eu selecionei para fazer o ajuste de zerar ou mudar o saldo inicial para esse dia na tela de painel de horas. Aqui temos um lançamento de abono realizado para um dia e a sua justificativa que foi inserida. A próxima coluna, ela corresponde às horas feitas a mais ou a menos que a jornada. Então, caso o funcionário tenha passado um pouco do tempo de trabalho ou tenha faltado alguns minutos ou horas a cumprir para algum dia,
é aqui que você conseguirá fazer a identificação dia a dia. Na penúltima coluna, temos o total de horas trabalhadas para cada dia filtrado. E na última, as horas noturnas cumpridas para cada um dos dias. Vemos agora um exemplo correspondente ao funcionário que tem a parametrização de horas extras e horas faltas aplicada. A disposição das horas, elas passam a ser diferentes. Nós não temos mais as informações aqui no canto superior direito da tela, as informações passam a ser demonstradas mais para baixo. Caso a empresa ela tenha uma configuração de aplicação de 100%, 50% para algum tipo de horas extras, é nesse campo que será demonstrado. Veja que aqui nós temos o exemplo da multiplicação de 50% para as horas extras, sendo elas, nesse primeiro caso, diurnas, onde o funcionário cumpriu 5 horas e 45 minutos, depois teve o acréscimo de 50%, e no fim nós tivemos o valor efetivo de 8 horas e 37 minutos. O mesmo acontece quando as horas extras são noturnas, ou seja, elas estão dentro do período de adicional noturno. Além da multiplicação de 50%, as horas feitas nesse período, elas têm um acréscimo de valor noturno. E na última coluna, como vimos anteriormente, nós temos o valor efetivo após a multiplicação. Nas últimas linhas, além do valor comum e do valor efetivo das horas extras, nós também temos a quantidade de horas faltas que foram cumpridas dentro do período filtrado. Caso você não tenha necessidade de utilizar o valor efetivo, nós temos aqui o valor sem a multiplicação, onde temos a somatória do total de horas extras com o total de horas faltas e entregando para você o resultado, da mesma forma acontecendo aqui com o valor efetivo de horas extras sendo somado ao total de horas faltas cumprido no mês, tendo ali o seu resultado final de 12 horas e 48 minutos. A disposição das colunas são as mesmas, lembrando que logo aqui abaixo nós temos os dias do período filtrado, a configuração da jornada aplicada para o funcionário, os pontos batidos pelo funcionário, comentários inseridos nos pontos batidos, o espelho de tratamento de pontos, justificativa de tratamentos de pontos, horas realizadas a mais ou a menos do que determina a jornada, total de horas trabalhadas, total de horas noturnas trabalhadas para cada um dos dias. E assim conclui o segundo vídeo da nossa trilha. Mais uma vez, caso tenha alguma dúvida, o contato do nosso canal de suporte estará na descrição do vídeo. Caso queira participar do nosso treinamento semanal, o link para o encontro também estará na descrição. Até o próximo!